Muito bem, pessoal. Como combinado em sala, eu estou aqui gravando essa rápida aula de revisão para a nossa primeira VA na disciplina de Econometria 2 da UFRPE. Então, o que nós vamos fazer pelos próximos 25, 30 minutos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, é repassar alguns dos pontos principais que foram discutidos na disciplina até agora. Tá, lá pela nossa primeira semana, a gente dedicou uma boa parte do nosso tempo a rever alguns conceitos de econometria 1. E a gente resgatou o modelo de mínimos quadrados ordinários. Naquela ocasião, a gente resolveu um exercício em sala em que a gente demonstrava os resultados de dois modelos possíveis. Então, a gente tinha lá uma base de dados e a gente utilizou um modelo que tinha como variável explicativa a variável xt e o outro que tinha a variável explicativa zt. É claro que aqui a gente não está exatamente fazendo econometria, uma vez que não tem um modelo de economia por trás. Mas seja como for, a gente estava fazendo apenas um exercício. O que nós observamos é que era necessário identificar os coeficientes estimados, mas não apenas os coeficientes, verificar a sua significância através da estatística T, interpretar corretamente o que significa o coeficiente de correlação, o R2, ou R quadrado, e também o que significava o teste Durbin-Watson. Né? A gente fez essa interpretação, é sempre bom lembrar que a estatística T, indicando um valor acima de 2, acima de 1,96, ela está sugerindo que o valor do coeficiente estimado é significativamente diferente de zero comparado com a sua métrica, que é o erro padrão. Tá, no caso do R2, a gente tem uma avaliação do grau de ajuste, ou seja, quanto da variação da variável explicada ou dependente nós conseguimos capturar com o nosso modelo. Em outras palavras, quanto melhor do que simplesmente a média o nosso modelo é para prever o comportamento do YT. Então, nesse caso, o R2 era mais alto. E no caso do teste da Watson, a gente está preocupado com a qualidade dos resíduos. O teste da Watson assume valores entre 0 e 4, e toda vez que ele está na casa de 2, está centrado em 2, a gente tem evidência de que não existe autocorrelação dos resíduos, ou seja, os erros do modelo em um determinado período não parecem afetar erros do modelo no período seguinte ou em qualquer outro tempo. Tá, então, esse primeiro modelo era muito melhor do que o outro em todos os aspectos, e esse era o tipo de leitura que nós fizemos. Em seguida, a gente fez uma definição cuidadosa do que são séries de tempo. Então, nós começamos a interpretar séries de dados, séries de tempo, né, séries de dados ao longo do tempo, como sendo realizações ou observações de um processo estocástico. Então, existe lá algum tipo de processo aleatório de geração de dados. Ele tem uma certa lógica, mas tem aspectos aleatórios envolvidos. E a série de tempo, ela sempre é uma amostra. A gente sempre tem um conjunto de dados sobre um determinado processo gerador de dados. A gente não conhece aquele processo gerador de dados, a gente não conhece também a população, ou seja, a totalidade dos dados. A gente sempre tem uma amostra e, com base nessa amostra, nós vamos tentar fazer inferência estatística. Tá, em seguida, a gente fez uma distinção entre modelos que são chamados estáticos, ou seja, que relação entre variáveis explicadas e as variáveis explicativas, ou variáveis dependentes e variáveis explicativas, é contemporânea. Então, aqui, o valor de yt parece sofrer um impacto sobre os valores de zt. Isso aplica-se, por exemplo, como uma versão simples da curva de Phillips, ou modelos como uma taxa de homicídio, que depende no grau de condenações, no número de condenações, a taxa de desemprego, a juventude dentro de uma certa faixa etária. Mas aqui todos são dados contemporâneos explicando uma taxa de homicídios também contemporânea. Tá? Esses são chamados modelos estáticos. Na nossa disciplina, a gente tem interesse particular nos modelos dinâmicos. E um dos modelos é o modelo de defasagem distribuídas finitas. Então, a gente aqui tem uma determinada variável dependente sendo explicada por valores contemporâneos ou passados de uma outra variável explicativa. Mais adiante, a gente vai ver modelos como esse, mas o que nos interessa é ver impactos que sejam dinâmicos, ou seja, que a cada período eu ainda tenha
algum tipo de impacto sobre a variável dependente. Então, aqui o que a gente vê é que essa variável PE, ela depois de sofrer algum tipo de choque, ela passa algum tempo ainda impactando o valor da variável dependente. Então, se a gente fosse colocar num gráfico, o impacto de mudanças na variável explicativa, ela tende a ser dinâmica, ou seja, ela não ocorre apenas em um determinado momento. Ela acontece e ela vai perdendo valor na medida que o tempo passa. Mas até 3 períodos depois, com a defasagem de 3 períodos, um choque na variável explicativa ainda assim geraria algum tipo de impacto sobre a variável explicada ou variável dependente. Tá. Depois a gente resgatou quais são as hipóteses por trás do modelo de mínimos quadrados ordinários toda vez que nós o aplicamos para a estimação de séries de tempo. Então a gente tem uma versão análoga àquelas hipóteses e pressupostos originais do modelo de mínimos quadrados ordinários, ligeiramente adaptada para o contexto de séries de tempo. Basicamente, a gente tem as 3 primeiras condições determinando que os estimadores por mínimos quadrados são não enviesados, ou seja, eles não tendem a ser sistematicamente superestimados ou sistematicamente subestimados. Né? Se a gente tivesse muitas amostras, em média, a gente não teria a estimativa dos valores de beta nem muito acima dos valores reais, nem muito abaixo dos valores reais. Tá, então, aqui são 3 condições. A primeira é que o processo segue um modelo linear, como é esse, né, de coeficientes sem elevado, sem potência, sem logaritmo, sem nada. Então, são coeficientes lineares associados às variáveis explicativas. A segunda hipótese é de que os resíduos são bem comportados, ou seja, o valor esperado dos resíduos é zero. Significa que não apenas o t e os valores contemporâneos da variável explicativa são não correlacionados, mas também que as variáveis explicativas são exógenas, ou seja, a gente as considera dadas, elas não sofrem influência de qualquer aleatoriedade. Tá? Isso é um pressuposto. E o terceiro pressuposto, a terceira hipótese, é a inexistência de colinearidade perfeita, ou seja, nós não estamos colocando aqui no rol de variáveis explicativas variáveis que sejam simplesmente uma transformação da outra. Em outras palavras, nós não estamos incluindo aqui variáveis redundantes para explicar o comportamento de yt. Tá, então, com essas 3 hipóteses, nós já sabemos que os estimadores são não enviesados. Com as 2 hipóteses adicionais, costumeiramente adotadas, ou seja, que os resíduos são homocedásticos, em outras palavras, que a variância dos resíduos não muda em diferentes trechos da amostra, e que não existe autocorrelação desses resíduos, ou seja, o erro do modelo em um determinado momento não aumenta a probabilidade de um erro do modelo na mesma direção ou em direção oposta em outro momento. Em outras palavras, a cada vez que se erra, erra-se de maneira totalmente aleatória e sem qualquer sistematicidade nesses erros. Tá, com essas 4 condições, nós temos o teorema de Gauss-Markov aplicado a séries de tempo. Sob as hipóteses ST1 a ST5, os estimadores dos coeficientes são os melhores e não enviesados. Tá, então esse é um resultado importante. Seja como for, a gente sempre orienta os alunos a estudarem os resíduos. É claro que existem testes para fazê-los, mas a nossa inspeção visual dos resíduos também já pode revelar muita coisa. Então aqui a gente está vendo um exemplo de ausência de autocorrelação. A gente compara os resíduos no gráfico ao longo do tempo. E aí a gente vê 3 casos de autocorrelação. Quando existe algum efeito cíclico nas autocorrelações, quando elas também têm variações que destoam sistematicamente da média de zero, ou que elas cresçam de maneira continuada. Tá? Em todos esses casos, há sinal de que os resíduos são mal comportados e, portanto, a gente pode ter problemas na aferição do grau de significância dos nossos coeficientes. Tá, o outro problema seria a presença de heterocedacidade, ou seja, variâncias que mudam ao longo do tempo. Observem que nesse caso a gente compara os resíduos não com o gráfico do tempo, não resíduos contra o tempo, mas resíduos contra a variável explicativa, a principal variável explicativa. Então aqui são resíduos que são homocedásticos, ou seja, sua variância não se altera ao longo do tempo, eles flutuam sempre numa certa faixa,
heterocedásticos, ou eles crescem sistematicamente, ou crescem em determinados trechos e reduzem em outros, ou, mais uma vez, é, seguem uma certa tendência. Em todos esses casos, nós temos problemas nos resíduos e, portanto, nós teríamos que ajustar as medidas de erro padrão antes de verificar o grau de significância dos coeficientes estimados. Tá, tudo isso dentro da nossa revisão. Nós ainda falamos sobre a introdução de variáveis dummy. Então, são variáveis que não existem, são construídas pelo pesquisador de modo deliberado. Então, a gente atribui valores 0 ou 1 para essas variáveis, para cada um dos períodos, e atribui valor 1 quando uma determinada condição específica acontecer. Então, nós fizemos exercícios em sala em que metade da amostra assumia valor 0 e a outra metade assumia valor 1 para a variável dummy construída. Com isso, a gente estava testando se ao longo dessa amostra total a gente teria visto algum tipo de mudança de nível, algum tipo de quebra estrutural no comportamento da variável dependente. Se a variável dependente tivesse sofrido algum tipo de mudança sistemática, o coeficiente associado a essa variável dummy seria significativo. A gente também pode testar com variáveis dummies que assume valor 1 apenas em 1 ou 2 períodos, ou em 3 períodos, conforme seja a hipótese a ser testada. Tá? Nós ainda fizemos alertas sobre a presença de tendências. Muitas séries econômicas, como é o caso dessa que aparece aí no diagrama, que é a produtividade por hora trabalhada nos Estados Unidos ao longo de 40 anos. Então, o que a gente observa é que há uma tendência clara, linear, de aumento da produtividade, produto por hora trabalhada. Tá. Quando a gente tem dados com essa característica, nós precisamos ter certo cuidado, sob risco de acabar encontrando sinais de que uma coisa causa outra, ou de que uma coisa está relacionada com outra, simplesmente porque duas coisas crescem. Então, eu poderia ter uma variável explicativa, a poluição do ar, e aumento da variável dependente, aumento da escolaridade das crianças brasileiras. Ora, ambas tendem a crescer. Quer dizer que uma coisa causou a outra? Quer dizer que há uma relação econômica entre as outras? Não necessariamente. Tá? Então, quando a gente tende a encontrar evidências de correlação em séries que têm a tendência, a gente deve ter muito cuidado, porque existe uma grande possibilidade de estarmos calculando ou identificando uma associação que é inexistente, que é apenas enganadora. E é o caso que nós chamamos de regressão espúria. Com isso, a gente sempre deve ter cuidado e inspecionar o comportamento das séries de tempo. Não apenas para tendências lineares, como eu mostrei agora há pouco, mas também no caso de tendências exponenciais. Tá? Então, sempre que as regressões envolverem variáveis dependentes que têm tendências, sejam tendências lineares, exponenciais ou de qualquer outra forma, lembremos que o R quadrado, ou seja, o coeficiente de determinação, tende a superestimar o grau de ajuste do modelo. Portanto, ele torna-se pouco confiável. Tá. Então, isso faz parte do nosso resgate, da nossa revisão de coisas que vocês teoricamente já sabiam. Então, diante daqueles primeiros exercícios, nós já tínhamos algumas alertas. Primeiro, lembrar que sempre que nós estamos trabalhando com séries de tempo, existe uma distinção entre a reflexão teórica lá do economista, na hora de pensar em modelos abstratos, e a construção de um bom modelo econométrico, onde pode entrar a ocorrência de defasagens, a existência de choques aleatórios e muitas outras coisas. Dificilmente os teóricos se dedicam a questionar a ocorrência dessas defasagens, tarefa que acaba recaindo sobre os ombros de um bom econometrista. Aí o alerta é que o econometrista não deve se lançar a uma espécie de vale-tudo, tentando todo tipo de ajuste, mesmo que sem qualquer justificativa razoável, para tentar melhorar o desempenho do modelo. Então, se eu tenho uma variável y e uma variável x que eu acredito que estejam associadas, eu não posso sair testando, será que é x2 ou xt-2 ou xt-3 ou xt-4 que tem impacto sobre y? Eu preciso ter uma razão para testar essas defasagens. Eu não posso simplesmente fazer essas hipóteses sem nenhuma justificativa e sair testando. Tá? Então, a dinâmica desses impactos precisa ter uma
evidência ou alguma justificativa razoável, como a presença de tendências, como a presença de sazonalidades e assim vai. Então, o econometrista precisa ser parcimonioso, ou seja, cuidadoso na hora de buscar evidências de ajustes dinâmicos. Tá, então agora a gente finalmente já está tratando de um ambiente mais de análise de séries temporais. Para que a gente realmente estuda séries temporais? Basicamente, para a gente conseguir explicar o comportamento e prever o comportamento. Tá, essas são as duas grandes funções. Alguns modelos vão ser melhor para explicar o comportamento passado e outros vão ser mais apropriados para se fazer previsão sobre o comportamento futuro. Mas, basicamente, esses são os dois grandes objetivos da análise de séries de tempo. A gente fez a distinção sobre modelos univariados, que vão ser a tônica da nossa primeira parte da disciplina, mas que depois a gente vai ampliá-los para modelos multivariados. Então, aqui a gente tem modelos univariados, são aqueles que constam como variáveis explicativas apenas valores defasados da variável dependente. Então, ele é chamado univariado porque não existe nenhuma outra variável envolvida na equação de regressão. No caso de multivariados, você tem não apenas o valor defasado de ZT, você tem uma outra variável explicativa aqui. Então, eles têm duas variáveis explicativas nesse caso. Tá. O primeiro modelo univariado que a gente tratou é um modelo muito simples, chamado modelo de médias móveis. Tá, então, a gente define como a média de valores dos últimos 3 valores de uma determinada série e chama aquilo de média móvel. Conforme o tempo vai passando, essa média vai suavizando o comportamento desses valores. Esse tipo de modelo ele é apropriado quando o processo de aferição, né, de identificação, de cálculo do valor dessa variável está sujeito a erros e fragilidades. Então, uma das medidas muito difíceis de se fazer numa economia é a taxa de desemprego. Ela depende de um conjunto de entrevistas, coleta de informações de múltiplas fontes. Então, ela tende a ser um pouco sujeita a erros de mensuração muito significativos. Com isso, a maior parte dos economistas trabalham a taxa de desemprego com base em médias móveis. Ao fazer médias móveis, a gente acaba ficando livre de flutuações que sejam acidentais ou, na verdade, sem significado econômico que tenha ocorrido no processo de aferição. Tá. Tendo falado sobre médias móveis simples, a gente também precisa falar do caso de médias móveis centradas. Então, a gente pode calcular a média apenas com valores atrasados, ou a gente pode calcular uma média que inclui valores futuros, presentes e passados. Nesse caso, é claro que a gente vai sacrificar algumas informações do início e do final da série na hora de calcular uma série de médias móveis centradas. Seja como for, esse processo é muito bom para o ajuste, ou seja, para explicar como a série passada se comportou, mas ele é muito limitado para fazer previsão. Todos dois, tá? Os dois processos de média móveis são limitados para se prestarem a fazer previsão sobre o comportamento futuro de uma determinada variável. A gente ainda falou ainda do caso da suavização exponencial. Nesse caso, o que a gente tem é explicar o nível de uma determinada série como sendo uma média ponderada, alfa e 1 menos alfa, do valor um período atrás e do valor previsto um período atrás. Tá, nesse caso, o que é chave na escolha do pesquisador é escolher um tamanho de alfa. Esse alfa aqui, também chamado de componente ou coeficiente de suavização ou coeficiente de amortecimento, ele vai dar a medida de o quanto é importante a última variável e não as memórias passadas daquele comportamento da série. Se esse alfa é grande, a gente está dando uma grande contribuição na previsão para amanhã do valor que foi hoje, comparado aos valores passados daquela série. Então, na medida que o alfa é grande, a gente tende a ter suavização menor. Tá? Lá no Gretel, a gente tem aqui ó, o peso da observação atual. Esse peso aqui é o que a gente chamou de alfa, e ele, conforme é mais alto, a gente tende a ter uma série mais nervosa. Se a gente colocar esse alfa mais baixo, digamos 0,30, o que a gente vai encontrar é uma versão da série mais suavizada. Tá?
Tá? Então, quanto menor o coeficiente alfa, mais suave e mais lento é o comportamento dessa versão suavizada da série original. Tá, e aí a gente também falou sobre um outro método, um outro modelo de entender a série e de decompor em partes. É o chamado filtro Roderick-Prescott. Nesse caso, o que a gente tem é a divisão da série original em componentes, que são de tendência, de ciclo, além de um termo residual. Sem entrar em muitos detalhes, a gente tem dois grandes termos que calculam a tendência de uma série. Então, a gente tem, um lado, o efeito de suavização, penaliza quando a série fica muito nervosa, e um efeito de resgate imediato da flutuação da série, que minimização dos resíduos, tentar acertar a previsão do comportamento da série. Tá? Seja como for, a expressão tem como elemento-chave esse lambda, que é um valor definido por nós. Nós, pesquisadores, vamos escolher qual o valor de lambda apropriado e qual o grau de suavização que é desejável para aquela série. Tá, então, no caso do lambda, quanto maior ele for, significa mais suavização a gente está desejando para a variável, para o componente de tendência. Tá, mas existe uma dica. Para dados mensais, o que se recomenda é trabalhar com lambda de 14.400, para dados trimestrais de 1.600 e para dados anuais de 100. Tá, então, isso é um artifício muito aplicado, principalmente quando se vai tratar de identificação de ciclos econômicos em torno do PIB, comportamento do PIB. Tá, por fim, a gente chegou na abordagem Box e Jenks. No caso de Box e Jenks, a filosofia por trás é interpretar os dados de uma série como sendo resultado de um processo, de uma máquina que gera dados a partir de informações idiosincráticas, ou seja, sem grandes significados econômicos. Então, existe algum tipo de processo aqui. Eu poderia estar falando de aqui ser os ingredientes de uma refeição e aqui ser o preparo. O preparo vai alterar os ingredientes e vai gerar um resultado que revela características daquele preparo. Tá? Como a gente não sabe qual é a máquina, qual é a receita de um determinado prato ou de alguma refeição, o que a gente faz é trabalhar com a série dada, buscar modelos que nos devolvam apenas os ingredientes. Então, ao identificar modelos ou métodos que gerariam apenas ingredientes simples, então a gente está fazendo a identificação relativamente promissora de quais foram os processos originais na criação daqueles dados, tá? Então essa é a filosofia do Box e Jenks, ou também ARIMA, né? Chamada abordagem ARIMA, que a gente vai discutir em maior detalhes na segunda metade do curso. Tá, aí é sempre importante a gente fazer algumas definições. Então, o que é ruído branco? O que é estacionariedade? Isso são conceitos muito importantes, é bom a gente revisar e ter em mente o que eles se tratam, tá? Mas, principalmente, a gente vai usar algumas ferramentas para analisar séries de tempo. Então, a primeira delas é a chamada autocovariância amostral, que mede como que uma variável ZT está ou não associada a valores daquela mesma série deslocados em 2 ou 3 períodos à frente. Tá? Essa primeira medida de, digamos, dependência linear ou dependência temporal entre valores de hoje com valores de ontem ou de antes de ontem, ela tem uma limitação, que ela não tem uma métrica muito certa. Então, se esses valores forem grandes, essa autocovariância também vai tender a ser grande, sem que isso signifique muita coisa. Para isso, a gente passa ao conceito de autocorrelação amostral. Então, a autocorrelação amostral tem aquela mesma fórmula da autocovariância amostral, só que é dividida pela variância da série. Com isso, se esse valor for grande, a gente sabe que não diz respeito ao nível ou ao tamanho das variáveis ET, porque aqui elas já estão, digamos, adaptadas ou comparadas com a sua variância geral. Tá. Por fim, ainda existe o conceito de autocorrelação parcial. A autocorrelação parcial mede também esse impacto que uma variável defasada tem sobre a versão contemporânea dela, só que nesse caso elimina apenas o efeito de um tempo. Então, a autocorrelação parcial
calcula coeficientes de autocorrelação parcial, igual a gente tem numa regressão. Então, na regressão, a gente adota aquela frase, mantido tudo mais constante, se aumentar em x, em 2, o valor da variável explicativa x, a gente vai ter um impacto de 3 ou 4 na variável y. Então, aqui, mais ou menos, a gente está fazendo essa mesma coisa. Quanto que, separadamente, o efeito de ZT-2 ocorre sobre ZT. Tá? Então, a gente vai calcular a autocorrelação parcial assim, isolando o efeito de uma certa defasagem. Para estudar a aplicação desses conceitos, nós fomos ao Excel e criamos séries de dados conforme 4 processos que nós conhecíamos. Então, nós fizemos um experimento chamado de Monte Carlo. É uma técnica em que você simula determinados dados, adiciona lá uma variável aleatória, só para não ficar tão evidente, e ver como que as nossas técnicas são capazes de identificar esses dados. Então, nós criamos a variável ZT, que é um processo que mais tarde a gente vai chamar de autorregressivo de ordem 1, ou seja, é uma defasagem da variável explicativa, mas o coeficiente aqui é 0,75. E depois nós criamos 3 variações desses processos. Uma em que o coeficiente é menor, outra que o coeficiente é negativo e outra que o coeficiente é maior do que 1. Ora, só batendo o olho nesse aqui, a gente sabe que essa variável yt vai tender a ter um comportamento explosivo, uma vez que ela cresce 20% se comparado com o valor anterior a cada período. Se ela cresce 20% a cada período, com o passar de 30, 40, 80 períodos, esse valor vai tender a explodir para cima ou então para baixo, dependendo do valor original. Tá, ao fazer a simulação desses dados, nós os importamos, nós os transportamos para o Gretel e fomos pedir o correlograma. Pedimos a opção, marcamos com o botão do lado direito sobre as séries e pedimos para ele mostrar o correlograma. Vamos ver como que acontece em cada um dos casos. Então aqui, para a série que tem o coeficiente positivo mais menor do que 1, a gente vê que a função de autocorrelação ela tende a cair suavemente, mas a função de autocorrelação parcial mostra que o grande efeito é o efeito de uma variável defasada. Então aqui a gente quase que consegue estimar esse valor 0,75 e ver que não tem nada na equação de ZT-2, ZT-3, afinal de contas, observe que a autocorrelação parcial de leg 2, de leg 3, de leg 4, todos eles estão dentro da faixa azul, ou seja, não podemos rejeitar a hipótese de que eles sejam nulos. Então, só esse daqui parece ser significativo, ou seja, só o coeficiente associado a um leg de defasagem, de ZT para ZT-1, que foi significativo. Então, o correlograma, ao estudar o correlograma de uma série, a gente já tem uma noção de qual deve ser o formato daquela equação que gerou aquela série. Fomos para o segundo caso. No segundo caso, o valor de 0,25 é menorzinho. Observe que, mais uma vez, a gente tem aqui uma tendência a decaimento, mas aqui existe alguma variação para cima e para baixo. Apenas esse valor ficou fora da faixa de 95% de confiança, né, do intervalo de 95% de confiança. Mais uma vez, a função de autocorrelação parcial, apenas uma variável defasada não pode ser, a gente não pode recusar a hipótese de que ela era não nula. Então, muito provavelmente ela era significativa, como a gente sabe que gerou os dados por esse formato. O processo seguinte é o processo em que a gente adotou um coeficiente negativo. No caso do coeficiente negativo, o que a gente vê é que na função de autocorrelação há uma alternância. Então, embora os valores tendem a decair em magnitude, a cada período que passa, o efeito para xt-2, para xt-3, vai incidir 2 vezes ou 3 vezes um coeficiente negativo. Se incide apenas uma vez o coeficiente negativo, o valor é negativo. Se incide 2 vezes o coeficiente negativo, o efeito torna-se positivo. Então a gente vê que há uma tendência a decaimento nos dois casos, tanto de cima quanto para baixo, mas há essa alternância. E quando a gente vê a função de autocorrelação parcial, mais uma vez, está aqui, ó. O único leg considerado significativo é o primeiro,
o de 2 não é, o de 3 não é, e ele é negativo. Então aqui a gente já tem quase que uma estimativa desse valor, menos 0,60, aqui na função de autocorrelação parcial. Só para terminar, o último processo era um processo explosivo ou não estacionário. O que a gente observa nesse caso é que a função de autocorrelação parcial decai muito lentamente, às vezes ela pode permanecer aqui por longos períodos significativa, e na função de autocorrelação parcial, a gente vê um valor aqui que está próximo de 1. Isso vai ser característica de um processo não estacionário, que mais adiante nós vamos discutir e ver como tratar séries dessa natureza. Bom, com isso eu encerro essa aula e acredito que nesse final de semana ainda vou submeter para vocês uma lista de exercícios que nós resolveremos e discutiremos em sala na próxima quarta-feira. Um abraço a todos, bom São João e até a próxima.